Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Museu Catavento. Como vocês me conhecem, eu sou Pamela Simone. Quero primeiro agradecer a quem está nos assistindo pela plataforma do YouTube, também quem está nos ouvindo nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer e YouTube Music. Nós agradecemos muito a sua participação e a sua audiência. E hoje nós vamos gravar um podcast incrível que vai falar sobre um tema muito atual, que são as mudanças climáticas. E para este podcast nós trouxemos uma hiper convidada, que é a secretária do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende. Natália Rezende, muito obrigada pela sua participação. Eu que tenho que agradecer o convite e parabenizar primeiro por todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu sou suspeita, sou fã aqui do Museu Catavento, fã do podcast, então para mim é uma satisfação enorme estar aqui e falar de um tema que é tão importante, tão caro e que a gente tem que cada vez mais levar para as pessoas. Então, para a gente é uma oportunidade, para mim é uma oportunidade incrível e eu só tenho a agradecer. Perfeito. Secretária, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação e a escolha por essas áreas de atuação, que são diversas. Sim, eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de pesquisa, por isso que esse ambiente para mim é um ambiente que eu me sinto muito confortável, de museu, de pesquisa. Eu comecei fazendo engenharia civil, fiz direito também, depois fiz contabilidade. E aí, por uma série de motivos, seja também de curiosidade, de necessidade profissional, de tentar entender e integrar. Acho que isso é importante. E aí, bom, fui depois também, fiz mestrado na parte de recursos hídricos, saneamento. Acabei, graças a Deus, doutorado ano passado, final do ano Ai, que passado. maravilha! É felicidade com alívio, né? Sim. E lá na Universidade de Brasília. Olhando muito questão de governança regulatória e, inclusive, como que essa questão de mudanças climáticas, de emergências, como que isso afeta na atuação das pessoas e na atuação de questões como saneamento, como políticas públicas. Então, a própria academia, a pesquisa sempre me ajudou muito no meu campo profissional. E agora continuo também estudando, estou vendo alguns projetos de pesquisa junto com o pessoal da USP, de mecanismos de Ai, financiamento. que legal! Eu adoro. E aí, como que a gente consegue ver esses mecanismos de financiamento para alavancar a infraestrutura com foco em resiliência climática? Então, além da gente tratar isso na secretaria, é um objeto meu também, de estudo e de aprofundamento científico. Que é uma coisa que a gente fala, política pública baseada em evidências, baseado em pesquisa, com Perfeito. muita robustez. E é o que o Estado de São Paulo já vem desenvolvendo e é o que a gente cada vez mais quer levar para as pessoas. E daí a gente está aqui hoje fazendo esse podcast, falando um pouquinho desse tema, é super importante para a gente, que às vezes é um tema complexo que a gente precisa explicar e trazer as pessoas, trazer para a parte de educação ambiental, trazer para entender o que significa dentro de uma estratégia climática resíduos sólidos, o lixo, que é um dos eixos do nosso plano de ação climática. O que significa resiliência hídrica? Uhum. Por que a gente precisa falar de zona costeira, de biodiversidade, de restauração? Enfim, ter um leque de espaço, de oportunidade e de necessidade de integração. Eu acho que isso é muito importante, ficar na cabeça das pessoas quando a gente fala de meio ambiente, de questão clima, porque o meio ambiente é um só, sempre falo. Então, a gente tem que estar todo mundo junto. E aí a tal da governança multinível, né? O que é isso? Ela está ali em vários campos, ela é policêntrica em vários centros, em vários níveis, que a gente tem que juntar todo mundo, dar as mãos e ir em frente, senão a gente não supera os desafios. Perfeito. Para a gente contextualizar melhor quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, você pode explicar um pouquinho melhor assim, o que são as mudanças climáticas? Sim, então a gente tem aí alterações de temperatura e clima de longo prazo, né? Então, quando a gente fala de clima, a gente está olhando um contexto até maior. Então, você tem ali transformações, seja do aspecto natural, seja antrópico, pessoas, né, ao longo do tempo. Ok.
Aqui no estado, só para trazer um pouco também de concretude, a gente tem uma estratégia climática que é baseada em mitigação e adaptação e resiliência. Então, eu tenho dois eixos. O que significa isso, né? Mitigação está muito relacionada à questão das emissões. Emissões de gases de efeito estufa, e aí a gente tem eixos, que a gente consegue ver perfis de emissão, que o estado de São Paulo é diferente do Brasil. Aqui a gente tem um perfil mais concentrado em transporte. O Brasil tem um perfil mais concentrado no uso do solo, no agro, questão de desmatamento. E aí a gente tem estudado, e aí é muito legal ver a relação com até as seções que tem, as áreas que tem aqui no museu. Porque a gente está falando de resíduos, um eixo de resíduos, um eixo de energia, que vocês têm também, né, explorado aqui, de transição energética. Isso influencia muito a questão da mitigação, indústria, uso do solo, educação ambiental, finanças verdes. E o que a gente tem feito aqui? Muito, ano passado a gente fez muita audiência pública, escutativa, consulta, o nosso plano de adaptação e resiliência climática. O que significa isso? É a gente conseguir ver essas transformações, se adaptar, ficar mais resiliente para a gente conseguir, primeiro, entender o que está acontecendo, não só no curto prazo, mas no longo prazo. Nosso plano de ação climática Horizonte até 2050. O plano de adaptação, ele é dinâmico, de 3 em 3 anos, uma primeira parte de 10 anos. Por quê? Porque é algo que você tem que ter robustez de política estruturada. E aí a gente está olhando biodiversidade, como é que eu restauro mais? A gente colocou no nosso plano do meio ambiente uma meta de 37,5 mil hectares até 2026 para colocar em restauração. Nos últimos 2 anos, a gente restaurou 17 mil campos de futebol, para trazer aqui números mais factíveis. E foi a primeira vez que a gente conseguiu que a Mata Atlântica tivesse uma regeneração maior do que o desmatamento. Isso é um marco incrível para a gente. Fantástico. E isso impacta e é impactado pela questão de mudanças climáticas, pela questão das emergências e está dentro dessa nossa estratégia. Só trazendo um pouquinho aqui de exemplo também, para não ficar no teórico só. Não, perfeito. E para a gente conseguir exemplificar todo um trabalho que é integrado. Essa integração é essencial e em todas as políticas. Perfeito. Secretária, como então a Secretaria ela trabalha em parceria com os municípios para implementar essas políticas públicas relacionadas ao clima? Não, perfeito. A gente tem no Estado uma governança, e governança é muito importante para a gente conseguir, de fato, implementar políticas públicas estruturadas. A gente tem um comitê de mudança climática e um conselho de mudança climática. O comitê, ele é composto de secretarias aqui do Estado, então, meio ambiente, infraestrutura e logística, habitação, saúde, defesa civil. Por quê, né? Eu tenho que deixar a minha cidade, o meu estado mais resiliente na parte de drenagem, de saneamento. Muitas vezes eu preciso, para concluir esse meu objetivo, de uma habitação. Eu preciso olhar as pessoas, as famílias e ver como é que eu trato isso em conjunto de uma política habitacional. Então tem aqui um comitê, só um exemplo do que a gente faz de uma forma coordenada. E no conselho, além do Estado, você tem a participação dos municípios e da sociedade civil. E isso é muito importante. Por quê? Porque tem coisa que o município vai ter que fazer, tem questões que a sociedade civil nos ajuda muito de monitorar, de trazer, é quem está lá na ponta. E aí a gente está tentando fazer isso de uma forma muito organizada, com capacitação. A gente tem aqui no Estado um instrumento de zoneamento ecológico econômico para ajudar os municípios a fazer seus planos diretores, olhando essa questão do terreno, do território. A gente capacitou nos últimos 2 anos mais de 150 municípios para eles conseguirem usar o instrumento e aplicar na prática. E aí isso entra muito também na questão de conscientização, educação ambiental, trazer os municípios para, por exemplo, lixo. A gente precisa falar em valorização de resíduos sólidos. Não sei se vocês viram, a gente colocou aqui no Pinheiros um lixômetro para colocar o tanto que a gente, destacar o tanto que a gente tem tirado. A gente tirou 77 mil toneladas de lixo nos últimos 2 anos. É uma quantidade, né?
imensa. E aí a gente colocou quanto que a gente gastou para isso, 140 milhões, cerca de, que a gente poderia gastar em outras políticas públicas, em outra coisa. E por que que a gente quer mostrar? Primeiro porque tem que ser transparente, tem que mostrar, e depois para trazer todo mundo, falar, olha, aqui é gestão compartilhada, é o município também na questão da coleta, são as pessoas de não jogar uma latinha na rua que ela vai parar no rio Até muitas porque vezes. as pessoas são mais visuais, né? Trazer esse impacto de informação pode transformar a mentalidade. É isso, e você vê, a gente está tirando do Tietê, Tietê Pinheiros. O Pinheiros é um afluente do Tietê, né? E aqui tem uma particularidade do estado de São Paulo que os rios correm para o interior, eles não vão para o mar. Então, você tem aqui vindo de Salesópolis, Pinheiros caindo nele. A gente tirou para ajudar a resiliência, ajudar toda essa questão de mudança climática, 2,6 milhões de metros cúbicos dos dois. O que é isso, né? 186 mil caminhões cheios. É daqui até o Uruguai. Tudo enfileirado. Para quê? Para a gente conseguir mitigar, melhorar a resiliência. É o que funciona 100% para a questão das enchentes, por exemplo? Não é, porque você tem uma questão habitacional também. Mas ajuda muito. E aí é uma coisa que a gente faz junto com os municípios. A gente estava ontem mesmo falando com o pessoal aqui do Grande ABC. Onde que a gente ataca primeiro? Quais são os pontos mais críticos? Aonde que eu vou colocar esse resíduo que eu tiro, que é o bota fora, que é um problema aqui no estado de São Paulo para o desassoreamento, essa retirada. Porque existe uma preocupação ambiental muito grande do que eu vou fazer com esse resíduo. E aí a potencialidade que a gente tem é gigantesca. A gente fez um estudo maravilhoso com a Fiesp em relação à produção de biometano, um combustível que é super sustentável. Ali 70% mais ou menos vem do setor sucroenergético e o resto vem de resíduos. Então a gente pode chegar a abastecer metade da indústria de São Paulo com biometano. E muito dele vindo de aterro, vindo de resíduo. Daí 6,5 milhões de metros cúbicos dia. Hoje a gente triplicou, a gente estava com 30 pelo aterro de Caieiras, pulou para 100 mil metros cúbicos dia. É pouco, mas é algo que a gente quer estimular. E aí você vê como as coisas se conectam. E como tem que se conectar mesmo. E aí é importante, município, estado, pessoas, museu, crianças, todo mundo junto, porque é a forma que funciona. Perfeito. Secretária, quais são, fala para mim, os principais desafios enfrentados pela Secretaria ao lidar com as mudanças climáticas nas cidades? Acho que tem muito a ver com essa governança que eu comentei aqui, que a gente está tentando deixar bem organizado, e inclusive de compreensão. A gente tem, no nosso sistema normativo, vou colocar assim, uma dificuldade de compreensão de competências, às vezes grande, que a gente tem que saber o papel de cada um e, até sabendo o papel de cada um, como é que a gente se dá a mão de uma forma coordenada. Exemplo, o que a gente está sentindo muito agora com essa questão das mudanças, da necessidade de ficar mais resiliente? A parte de drenagem. Então, por exemplo, a gente estava falando ali da Ponte das Bandeiras, que estava, que teve uma... Vou nem falar extravasamento, porque não extravasou o rio, a calha do rio. A gente tem um polder, que é uma estrutura aqui que ajuda a dar escoamento. A gente tem 12 polders ao longo do que a gente cuida, ao longo ali do Alto Tietê. Dá 1.732 litros por segundo que a gente consegue pegar a água e fazer o escoamento. Ele estava com 30% de capacidade, mas a água não estava chegando nele. Por quê? Porque tem uma questão ali de microdrenagem, que a gente chama, que o município cuida. E que às vezes, até por essa questão do lixo, de jogar, entope. E aí prejudica as pessoas que estão ali em volta, prejudica o trânsito, prejudica tudo. E por que é importante essa governança? Para a gente primeiro entender o que cada um tem que fazer. Então, poxa, o Estado vai cuidar de água e esgoto. Tudo bem. O Estado vai cuidar da macrodrenagem. O que é isso? Essa retirada que eu comentei. O município vai ajudar na micro, nas galerias, nos canais. As pessoas vão cobrar da gente. As pessoas vão falar, vão indicar, vão falar, olha, ali tá tendo muito lixo, vamos cobrar do vizinho? Cara, não joga lixo aqui. Então, a governança é muito importante e é desafiador
por uma questão cultural. E aí, cultura é o objeto de vocês. Sim. Por isso que eu fico feliz de estar aqui, porque a mudança cultural é fundamental para a gente ser mais resiliente. Fundamental. Então, toda vez que a gente for falar de mudanças climáticas, a gente tem que passar na nossa cabeça uma questão cultural de todo mundo entender o que cada um tem que fazer. E aí não é empurra, empurra, odeio, empurra, empurra. Odeio enxugar gelo, odeio, empurra, empurra. É isso. Odeio. E aí você entende o papel de cada um, dá a mão e fala assim, agora vai dar certo. Porque é só assim que dá certo. O trabalho começa em casa. Também, com certeza, em casa, na escola, é no poder público, é trazendo as crianças aqui. É no museu. Né? Eu não tenho dúvida disso. Perfeito. Já em parceria aí com a próxima pergunta, eu gostaria que você me dissesse qual a importância de um museu de ciências na educação ambiental e como a gente pode fortalecer essa conexão entre ciência, meio ambiente e sociedade. Eu sou suspeita, de novo. Adoro pesquisa, acho que para você ter uma política pública bem fundamentada, a pesquisa tem que andar lado a lado. E a gente tem feito isso muito lá na secretaria. O nosso plano de energia, primeiro plano subnacional do Brasil, a gente aprovou ano passado, também numa governança que a gente tem, Conselho de Política Energética, até 2050, para casar com o nosso plano de ação climática. Perfeito. A gente fez com a USP, o pessoal da USP ajudou a gente. A gente está com um centro de iluminação pública super legal, fazendo um piloto agora em Miracatu, Vale do Ribeira, que é o segundo maior gasto dos municípios, iluminação. E aí isso é importante para a segurança, é importante para a saúde também. Mosquito Aedes aegypti, por exemplo, tem a questão de luz. Sim, sim. Tem a questão econômica, eficiência, meio ambiente. E aí que a gente está desenvolvendo projetos pilotos de eficiência operacional, junto com a Unicamp. A gente está junto com a Unesp, lá em Botucatu, fazendo um projeto de recuperação de animais silvestres para a gente tratar e reinserir no meio ambiente. Então, o pessoal está ajudando muito a gente nisso. Estamos também com o projeto de educação ambiental de resíduos com o pessoal da Unesp. FAPESP ajudando muito a gente também, até na questão econômico-financeira, para a gente conseguir fazer o financiamento desses projetos. Enfim, daria para citar aqui várias parcerias que a gente tem que envolvem pesquisa e que envolvem um eixo que a gente colocou no nosso plano do meio ambiente, que tem no plano de ação climática também, que é a educação e conscientização ambiental. É fundamental. E cada vez mais a gente tenta dar escala, levar para as pessoas. O nosso portal tem milhões de visualização, portal de educação ambiental. Inclusive, fica o convite aqui para poder entrar lá no nosso site, olhar, tem muito material, conteúdo bom. E que espaços como esse aqui ajudam muito a gente a dar essa escala. O que é isso, né? Quando eu falo escala, escopo, é você atingir as pessoas. É de fato você pegar o conteúdo que a gente está trabalhando na secretaria, teórico, prático, e levar para as pessoas. É chegar com a mensagem. Isso é difícil às vezes. E eu acho que espaços como esse têm uma importância ímpar, porque você consegue trazer, você consegue exemplificar. E é uma coisa que o Estado de São Paulo, a Secretaria, quer cada vez mais fazer parceria. Inclusive, fica aqui também convite, né? Para a gente fazer parcerias. Convite online. Online ao vivo. Abertos a parcerias, com toda certeza. Não, e para a gente é ótimo, porque é isso, é você chegar com conteúdo de qualidade. Acho que isso às vezes falta. As pessoas estão cada vez correndo mais, estão cada vez, às vezes, olhando só o título. Sim. E o aprofundamento é importante. Você olhar conteúdo de qualidade e saber passar esse conteúdo, que às vezes é difícil, né? Estou falando de saneamento, energia, transporte. A gente, no transporte, nas concessões que a gente está fazendo, todas elas têm lá um plano de resiliência climática para a concessionária apresentar em 180 dias, para melhorar a drenagem. Então, tudo que a gente faz, a gente está olhando muito essa questão de mudanças climáticas. O canal de Nova Vanhandava fica lá em Birigui. A gente tem um problema lá histórico que é de perenização da hidrovia Tietê-Paraná, que é o modo mais sustentável que a gente tem de transporte. A gente está desde 2023 fazendo uma obra, 16 quilômetros, escavação subaquática, para ter 3,5 de profundidade, metros, para a gente conseguir, em época de estiagem, passar comboio.
que isso é importante? Um comboio duplo que a gente passa são 173 caminhões e um sequestro de 20 milhões de toneladas de gás carbônico. Então, passar isso para as pessoas, mostrar por que a gente está desenvolvendo um modal logístico, é importante em questão de consciência também. E não tem lugar melhor que o Museu Catavento aqui também para ajudar a gente nisso. Ah, perfeito. Fica aqui o convite para quem quiser conhecer o Museu Catavento. A gente tem várias sessões que vão falar sobre o tema. E é isso, o museu é um espaço de educação não formal, né? Ele vai trazer essa informação mastigada, vai trazer uma informação científica, acadêmica, mas de uma forma acessível para que a pessoa possa entender. Isso é muito legal, né? É isso, e é isso. Para você conseguir aplicar na prática, você tem que ter a compreensão antes. E ter a compreensão passa muito por, às vezes, não é você deixar o conteúdo menor, é simplificar com qualidade. Então, eu acho que quando você exemplifica, coloca exemplos, mostra na prática como é que funciona, traz as crianças, a criança ela tem um papel muito importante, inclusive para educar os pais. Total, né? Muitas vezes é a sementinha que a gente joga que vai demorar, não é uma coisa do dia para a noite, mas é extremamente fundamental. Isso a gente está tentando cada vez mais também colocar materiais nas escolas públicas. A gente tem um programa dentro do nosso eixo de educação e conscientização ambiental de escola-parque, para levar crianças nas nossas unidades de conservação, para mostrar o tanto que é importante você preservar, você conservar, você olhar o meio ambiente e entender que sem ele a gente não tem futuro. É isso. E o futuro são os dois, são as crianças, é a gente e é com o meio ambiente equilibrado. E a gente tem feito isso muito, a gente tem mais de 1 milhão de hectares de unidade de conservação, né, aqui no estado. E aí é uma coisa que a gente tem tentado levar as pessoas, dar essa prioridade para elas entenderem como é legal os trabalhos de monitoramento que a gente faz de fauna, de flora também, olhar, ver e na prática. E é isso que o museu também traz, né? Muito. Isso é muito legal. Perfeito. Secretária, março, nosso mês, né? Na verdade, nosso mês são todos os meses, tá, gente? Março, mês das mulheres. E aí eu vou fazer uma pergunta mais pensando nisso. Como você enxerga a presença e a contribuição das mulheres na área de atuação? E quais as oportunidades podem ser ampliadas para amplificar essa participação? Lá na secretaria, nossa mulherada é maravilhosa. A gente tem 63% dos cargos de liderança com mulheres. E eu tenho orgulho muito grande de falar isso, porque além de mulheres extremamente competentes, muito, muito dedicadas, que dão um exemplo. E isso é importante também para a gente amplificar. Cada vez mais a gente dá exemplo de que sim, é possível você estar em cargos de liderança, é possível você ter esse apoio mútuo, que é uma coisa que eu acho que é fundamental, é o apoio entre a gente. Não só mulheres, né? Os homens também, todo mundo tem que apoiar, o chefe tem que apoiar, todo mundo tem que apoiar. Pra você ver, a gente tem várias vinculadas na secretaria, né? Além da secretaria, que tem uma quantidade maior até do que homens em cargo de liderança, né? As mulheres. Tem 3 diretoras na CETESB, que é a nossa agência ambiental. A gente tem a primeira mulher presidente da Agência de Águas do Estado de São Paulo desde 1951. Que legal. A gente tem no DR, que é um órgão, em tese, masculino, né? Não gosto nem de falar isso, porque não é, né? A gente é de infraestrutura, né? Eu sou de infraestrutura. Com a primeira mulher diretora administrativa da história. Tivemos na IMAI também, na Sabesp, todas as indicações do governo olham muito questão de diversidade, das mulheres. E é exemplo. Então, é a gente cada vez mais passar essa competência, essa dedicação que eu vejo muito todos os dias. Todos os dias eu falo, a nossa mulherada é maravilhosa. Assim, eu tenho um orgulho muito, muito grande. E a gente conseguir chegar nos espaços que elas quiserem.
qualquer espaço e todo espaço, né? Eu acho que isso é importante. E é isso que você falou, não é só em março, né? É todo mês, é todo dia, é toda hora. A mulher não tem que esperar até um mês, não, assim, acho que é a gente ter cada vez mais essa integração, essa união, esse apoio mútuo, homem e mulher, para conseguir ocupar o espaço que ela quiser ocupar. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Secretária, finalizando o podcast, poderia ficar aqui mais um bom tempo conversando com você, uma delícia ouvir você. Eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes uma mensagem sobre a importância, sobre a ação em relação às mudanças climáticas das cidades. Acho que a mensagem principal aqui é: vamos todos juntos. Acho que é a integração. Então, vamos participar. Fica o convite aqui também de entrar lá no site da Secretaria, de acompanhar a gente. Passa o site para o pessoal. A gente vai passar, a gente é cemil.sp.gov.br. Tem também redes sociais, enfim, acompanha a gente, dá feedback, né, e fala: olha, isso aqui acho que vocês podiam fazer melhor, isso aqui, porque isso é importante para a gente. Participem das nossas consultas, audiências públicas, a gente faz muito escutativa. Isso é muito legal. É bom porque é o feedback que a gente tem de quem de fato sofre lá na ponta. E aí isso são as pessoas, são os municípios, é a sociedade civil. A gente está tentando fazer toda a política pública nossa do Estado de uma forma muito coordenada. E essa coordenação envolve a participação de todo mundo que está nos assistindo aqui. Então, é um convite mesmo de acompanhar, de seguir, de mandar para a gente mesmo sugestão, enfim, olha, está acontecendo isso aqui, manda para a gente vai, eu adoro ir em campo, assim, olhar. Vocês têm uma escutativa, isso é muito legal. Isso é ótimo. E é isso, fazer parcerias, né? Parcerias, a gente tem muitas parcerias e é dessa forma que funciona, porque não é um tema fácil. Não é um tema que a gente vai resolver do dia para a noite. Resolver, eu digo, dentro da estratégia, cada ação que a gente tem, você tem de curto, médio e longo prazo. E você tem que fazer esse planejamento estruturado. Porque a gente não pode mais, em matéria de meio ambiente, de infraestrutura, de logística, enxugar gelo. A gente não pode. E para fazer questões estruturadas, você tem que ter planejamento, tem que ter participação, tem que ter essa consciência de que às vezes eu preciso ir no caminho mais difícil, mas o caminho mais correto. E é isso que a gente está tentando fazer e é isso que a gente está tentando explicar e passar essa compreensão. Então, por isso que é importante a gente estar aqui também, essa oportunidade de falar com todo mundo que está nos acompanhando e de deixar esse convite. E aí o convite seja aqui para o museu para a gente fazer nossas parcerias e para quem está nos acompanhando também de participar e todo mundo junto. Perfeito. Secretária, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Pessoal, muito obrigado por quem participou, por quem ouviu. Sigam as nossas redes sociais, visitem o Museu Catavento, a gente está aberto de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Nós estamos comemorando o Ano da Vida em 2025, então a gente vai ter programações incríveis. E março, mês das mulheres, também a gente tem programações incríveis feitas para vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação. Novamente, obrigada, secretária. E uma salva de palmas, né, plateia, para a secretária. A vocês. Uma salva de palmas para o museu, né? E para a Pamela. Obrigada. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, Um beijo. tchau. Valeu.